a leitura ela fala a primeira leitura ela fala dessa graça que o próprio Jesus veio, nos conduziu, nos salvou, nos libertou. E ao mesmo tempo os problemas. Quem entende, quem sabe, quem tem aqui muitos anos já no caminho da fé, entende o que eu estou falando aqui e que eu vou falar. Não deixe os problemas, nunca, qualquer problema que seja, nunca fique com você. Desvazie Cristo Jesus. Você aqui representa o copo. Enquanto você representar esse copo aqui e você tiver problema, você levou para o coração, levou para a alma, levou para a mente. Aqui é você o copo. Você nunca pode fazer isso. Porque você vai encher. E você vai sair da igreja. Você não vai conseguir ficar porque você está carregando algo no coração, rancor, raiva, ódio, vingança. Então, cada vez que você vir, pessoas vir, você vai se enchendo de problema, de raiva, de rancor. Esse copo vai ficando, você vai ficando cada vez mais cheio. Então, você vai diminuindo a graça e os pecados vai te enchendo. Então, aqui, veja que aqui é Jesus. E aqui é você. Você está carregado, se carregando de problema. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que procurar Jesus. Cada vez que você sentir raiva, rancor, ódio, indiferença, você guardar no seu coração, você vai se enchendo. Então, se você se encher ao ponto de você ficar cheinho, você vai sair da igreja. Porque você não vai superar. Você não vai suportar. Você só vai suportar se você desvaziar em Cristo Jesus. Porque quando você pede perdão, você não guarda raiva no coração, rancor, ódio, você vai ser sempre assim. Uma pessoa vazia. E aí você vai na caminhada. Então, se você aprender a fazer isso, vamos supor que é uma raiva de alguém você tem. Então você tem um problema. Problema a resolver. Você pede perdão a Deus, a Jesus, Ele te ajuda a perdoar. Então você volta vazio de novo. Então você torna a ter outro mais na frente, outro problema até maior. Mas você aprendeu que é com Jesus que liberta, que desvazia. Adoração, perdão, amor. Então você vai lá com Jesus e fala, Jesus te liberta. Então você vai conseguir ficar firme na fé, na caminhada. Por quê? Porque você está esvaziando de si mesmo. E quando você desvazia de si mesmo, os problemas vêm, mas você vai aprender a despejar em Jesus. Os problemas vão acontecer e você vai aprender a despejar em Jesus. Eu aprendi a fazer isso. Às vezes o problema vem até eu estar aqui, ó. Aconteceu do problema, de uma vez só o problema chegar desse ponto aqui comigo. Então eu aprendi a chegar onde está Jesus, no Santíssimo Sacramento e limpar. Então quando eu limpei, eu sou uma pessoa renovada na fé e na caminhada. Eu aprendi a ter uma visão espiritual para quando um problema pequeno vir, Senhor, eu te entrego em tuas mãos. Então Jesus faz isso comigo. Enquanto você não aprender a fazer isso, você não vai estar firme na caminhada de fé. Porque o pecado ele vai sempre existir, as perseguições vão sempre estar conosco. Então a gente tem que aprender a desvaziar de si mesmo a Deus. Por isso que a gente tem que pedir perdão e doar o perdão. Porque é uma limpeza do nosso coração. Veja que você nesse momento pode ser esse copo, desse jeito. Está pelo meio de tanta coisa. Tanto problema, tanta dificuldade, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta perseguição. Você está desse jeito. Mas é preciso você. Aqui é Jesus. Aqui é Deus. Então é preciso você descarregar. Quando você descarrega, você fica limpo. Você está pronto para outras coisas. Porque você está vazio. Você está vazia. Quando você aprende a fazer isso, você aprendeu o significado de ser cristão, de ser católico, apostólico romano. Porque quando a gente aprende a ser católico, a gente aprende que sozinho a gente não suporta.
A gente não consegue nem mesmo o nosso casamento, e pior, labutar com pessoas e ser cristão. Por quê? Porque vai existir. Mesmo que você não for um catequista, você não for ministro, você não for padre, você não for alguém de frente à igreja, mas você vai ter problema, você vai ter perseguição, você vai ter muitas, digamos assim, provação no caminho da salvação. Então você tem que ser esse copo, mas esse copo vazio. Você tem que aprender a ser esse copo vazio, para assim você estar firme na caminhada de fé. Quando você é esse copo vazio, você já aprendeu todos os domingos estar na comunidade, você já aprendeu todos os domingos participar de missa, participar de celebração, você aprendeu 3 meses confissão. Então você é esse copo o tempo todo. Digamos que eu pratiquei o mal e não me confessei. Um ano se passou. Eu estou dessa forma. Vai passando um ano, eu não me confesso, mais 2 anos. Estou dessa forma. Então passa 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu vou encher. Então eu não entreguei a Jesus, não pedi perdão a Deus, não entrei na confissão, então eu não estou limpo. Eu vou sair da igreja, por quê? Porque eu estou cheio. Eu não descarreguei em Jesus, que aqui representa Jesus, representa Deus, a confissão. Se você não confessar todos os anos, vai mutuando coisas dentro de você, de pessoa dentro da igreja e fora da igreja, dentro de sua casa e fora de sua casa. Então você não vai aguentar na caminhada porque você está cheio. Aí por causa de uma besteirinha, você completa. E aí você sai do caminho da igreja católica. Aí você vai procurar outros meios. Só que você esquece que precisa da confissão. Então você continua do mesmo jeito sendo enganada nas outras religiões. Por quê? Porque as outras religiões não existem confissão. Só que você está cheio. Você não sabe, mas você está cheio. Você não está vazio. Porque precisa da confissão. Do sacramento da confissão. Então quando você confessa, você é uma pessoa renovada. Pessoa limpa. Todo ano você confessou, você tem pecado muito, mas você confessa. Então quando você confessa, você fica limpa, pronto para uma nova jornada, uma nova caminhada. Então nós temos que ser no caminho da fé, no matrimônio, esse corpo vazio. Não importa se você é de frente à igreja ou não é de frente à igreja, mas se você é católico ou católica, você tem que ser esse corpo vazio. Por quê? Porque você é uma pessoa vazia, não tem problema. Por isso que muita gente é alegre. Não é que não tenha problema, porque ele aprendeu a esvaziar em Cristo. Ele aprendeu a esvaziar em Cristo. Então, ele sempre é alegre, sempre feliz. Por quê? Porque ele está vazio. Por mais que tenha um probleminha pequeno, mas está alegre. Porque ele vai saber, ele sabe que vai esvaziar em Jesus o problema. Tem um problema, é com tu, Jesus. É com tu, Espírito Santo. Então essa pessoa entendeu o significado de seguir Jesus. Então aprenda a ser esse copo vazio. Não guarde rancor, não guarde raiva, não guarde ódio. Às vezes a gente passa assim. Não tem esse nem essa que não tenha problema de pessoas nos perseguindo, pessoas nos falando mal, nos criticando. Vai ter sempre, mas você tem que aprender a ser esse copo vazio. Se você aprender a ser esse copo cheio, você vai sair da igreja católica, você vai ser um pagão, você vai andar de qualquer jeito. Por quê? Porque você guardou raiva no coração, rancor, ódio, vingança, discórdia. A gente não pode fazer isso. Então a gente tem que aprender com Jesus. E em Jesus, Ele te ensina a ser esse copo vazio, cheio do amor, cheio da graça e libertação. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.